Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaíno. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama, galera. Galera, hoje, dia de jogo, hoje tem que dar Vascão, galera. Vascão, em cima da mulambada hoje, tem que dar Vascão. Hoje o jogo vai ser 2-0, um gol do Spinelli e um gol do Rojas. Esse é o meu placar de hoje. Galera, hoje nós temos que quebrar esse tabu aí de 3 anos aí, é um tabu de 3 anos que a gente não ganha do Flamengo e acabar com essa sina de estar perdendo sempre para o Flamengo, galera. Galera, nesse boletim de hoje vamos falar sobre um reforço, um camisa 8 aí, que o Vasco vai contar para os próximos jogos. Vamos falar sobre Cuiabano, né? O desfalque de hoje de Cuiabano. Vamos falar também, pessoal, sobre as mudanças que Renato Gaúcho vai fazer para o jogo de logo mais. Vamos falar sobre os desfalques, tanto do Vasco como do Flamengo. Vamos falar também da situação do Vasco na tabela depois dos jogos de ontem, né? Começou a rodada ontem e o Vasco já perdeu aí 3 posições. O Vasco estava com 16 pontos na 10ª colocação, agora o Vasco continua com 16 pontos, mas na 13ª colocação. A importância dessa vitória, galera. Mas antes, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, galera, para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaínos. A você que não é inscrito, galera, se inscreva aí, deixe seu joinha, divulgue o canal aí para amigos, pessoas próximas, para que as pessoas possam me ajudar também, deixando like e se inscrevendo no canal, galera. Vascaíno, ajuda Vascaíno, galera, e vocês estarão ajudando um alagoano arretado. Galera, vamos falar sobre um reforço, né? Um camisa 8 que o Vasco pode ter já para os próximos jogos, né? Para os próximos jogos, que é o nosso Jairzão, galera. O Jair está treinando com bola, né? O Jair é um grande volante, um volante é, que tem um passe muito bom, uma visão de jogo muito bom, e ele já começou a treinar, né? Já está treinando com bola, é, a, aquele clima lá no CT Moacir Barbosa, de alegria com a volta do nosso Jairzão aí, um grande jogador, que vai ser um reforço muito bom para o Vasco agora, né? Para o resto da temporada. Sabemos que o nosso Jairzão teve 2 contusões do joelho séria, vem de recuperação, o Vasco, né, apoiou, renovou o contrato dele até o final do ano. Então, galera, o Jair, com todos os esforços aí, está aí voltando. Precisamos de um jogador como o Jair, um volante ali, dá mais segurança na volância e não deixa de não ser um reforço de um bom tamanho. O Jair é um grande jogador, cara, um grande jogador mesmo. É, tem um domínio de bola muito bom ali, tem um passe muito bom, então o Vasco, isso é bom para o Vasco, galera. Sobre reforço, né, para a galera, eu quero lembrar também, mais uma vez, que o Vasco tem um reforço para o meio do ano aí, que é o garoto Paulinho, que, de 21 anos, destaque lá no Clube Mineiro, né, no América Mineiro, e assinou um pré-contrato com o Vasco no dia 4 de fevereiro e está chegando aí no meio do ano aí para fortalecer a lateral esquerda. É um jogador muito habilidoso, joga pela esquerda, aí pelo meio também. Então, o Piton, cara, que se vire, porque o Piton, se continuar jogando assim, ele vai pegar a terceira reserva do jogo, porque esse garoto é muito bom. Galera, agora vamos falar sobre Renato Gaúcho, né, que promove mudança contra o Flamengo. E o Vasco, galera, não terá o Cuiabano. O Cuiabano é desfalque, né? O Flamengo o é desfalque contra o Flamengo no jogo de logo mais, às 16 horas, né? O lateral esquerdo sofreu um edema muscular posterior na coxa esquerda. E, galera, Piton é quem será o substituto, é quem vai ser o substituto do nosso lateral esquerdo Cuiabano. Cuiabano treinou, ainda andou treinando, fazendo uns treinamentos leves, mas, cara, para assegurar o jogador, não adianta colocar o jogador que está sentindo ali uma contusão para se agravar. Então, resolveram, né, poupar o Cuiabano aí para outros jogos futuros aí. Então, o Renato Gaúcho vai colocar o Piton, né? Tem também o garoto Avelar, mas não sei se o Renato Gaúcho vai dar a oportunidade a ele em um clássico desse tamanho. Piton já tem uma certa experiência, só que o Piton tem que jogar melhor, cara. Tem que jogar melhor porque o Paulinho tá vindo aí, né? Do América Mineiro, e se o Piton não tiver cuidado, ele vai perder a vaga de né,
de ficar na reserva para Cuiabano, senão ele vai cair para o terceiro reserva. Galera, agora vamos falar, né? O Renato Gaúcho fará outras mudanças na equipe, né? A torcida pedindo, eu mesmo, né? Para mim, essa será a escalação melhor, o time titular, com as mudanças que Renato Gaúcho vai fazer, colocando o Rojas ali, o Adson no ataque, o primeiro, o Rojas ali no meio do campo, né? O Renato Gaúcho vai escalar agora para esse jogo contra o Flamengo, o Rojas ali no meio do campo, no lugar do Tietê. O Rojas mostrou, né, que merece estar ali no lugar do Tietê. O jogo contra o Olímpia foi o destaque da partida, jogando muito bom, dando assistência, não fez gol, mas deu 3 assistências ali, jogou muita bola, muita movimentação ali no meio do campo e lateral esquerda, deu uma movimentação muito grande. Né? E a outra mudança também, galera, é o Adson no ataque, pela lateral direita. Esse já vinha pedindo passagem há muito tempo também, mostrou agora, o Renato Gaúcho gostou do que viu do Adson, já vinha pedindo passagem há muito tempo, e agora no jogo contra o Olímpia no meio da semana, fez o gol, deu assistência para 2 gols, né? Aquele gol do Piton, né? E galera, e o gol de Nuno Moreira. Então, galera, o Renato Gaúcho vai, né, fazer essas mudanças aí, o Rojas ali no meio do campo e o Adson pela lateral direita. E também o Spinelli, né, como centroavante centralizado. O Renato Gaúcho vinha testando o DVD, né, DVD não vinha fazendo gols, né, e o Spinelli dá outra movimentação ali na frente, tá muito trabalho ali, a zaga, ele tá direto, tá cabeceando, as bolas lançadas na área, ele está em todas as bolas, preocupa a marcação, a zaga se preocupa, né, com a marcação em cima do centroavante Spinelli. Spinelli é um centroavante de ofício, o DVD não é, o DVD joga mais pela lateral esquerda, então o Renato Gaúcho vai fazer o pedido da torcida, e a escalação, cara, é essa, o time titular é essa. Eu acho que o Renato Gaúcho não irá mudar aí, cara, se mudar eu não sei o que é que ele está querendo, porque aproveitar agora que o Flamengo vem desfalcado, um time mais rápido, né, um time mais leve, com um toque de bola mais apurado, é isso que está precisando o Vasco agora para cima do Flamengo aí, cara. Com tudo que a gente precisa da vitória. Galera, é a provável escalação de hoje, do jogo de logo mais, será PH na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Alan Saldívia na zaga, Robert Renan, Cauã Barros, Thiago Mendes e Rojas ali no meio do campo. No ataque, Carlos Andreas Gomes pela lateral esquerda, Adson pela lateral direita e o Spinelli centralizado. Esse será a provável escalação do jogo de logo mais às 16 horas, né? A transmissão será feita pela TV Globo, pela GE pela Premier, galera. E, galera, o Vasco precisa ganhar desse jogo do Flamengo. Precisa ganhar porque com os jogos de ontem, o Vasco caiu 3 posições. O Vasco tá com 16 pontos, mas estava na 10ª colocação, na tabela. Com os jogos de ontem, o empate do Grêmio e a vitória do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro deu uma sapecada no Cruzeiro aí de 3-1. Com esses resultados, o Vasco caiu 3 posições e foi para a 13ª colocação. É uma posição de risco, porque ali, logo atrás, ali vem o Internacional, né? E logo atrás vem o Corinthians. Se esses 2 times ganhar, vai jogar o Vasco lá para a 15ª colocação, que fica bem próximo da zona de rebaixamento, que é o Santos que está encabeçando com os resultados. O Santos está encabeçando a zona de rebaixamento. Então o Vasco tem que jogar bastante. Uma vitória do Vasco hoje, né, logo mais às 16 horas, com a vitória do Vasco hoje em cima do Flamengo, o Vasco vai pegar um elevador, vai lá para a 7ª colocação, galera. Ficar numa posição muito boa na 7ª colocação. E, galera, o Vasco tem que ganhar esse jogo de toda maneira, galera. Já foram vendidos 160 mil ingressos, mais de 160 mil ingressos. A torcida do Vasco vai estar lá apoiando. A torcida reclamou muito aí que está tendo dificuldade para comprar os ingressos. Eu não sei, cara, quero trabalhar de toda forma, quero atrapalhar até a torcida comparecer no estádio, mas estão conseguindo comprar, mas com dificuldades, porque eles parece que estão, sabe,
impossibilitando a torcida comparecer ao estado, apoiar, sabe que a torcida do Vasco apoia bastante, né? E galera, é isso aí. Como eu já falei, o Vasco está na 13ª posição com 16 pontos. E galera, o Flamengo, né, sabendo que o Flamengo vai ter os seus desfalques, que será o Arrascaeta, por lesão, né, o Pulgar, o Paquetá, também por lesão, e o Carrascal, por suspensão. O Vasco tem que ir para cima, ganhar esse jogo, dar uma subida lá no elevador para a 7ª colocação, né? E galera, será importante também o Vasco ganhar esse jogo, porque no próximo jogo, próximo final de semana, será contra o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense ontem jogou, né? E teve uma expulsão, né? Terceiro cartão, o Lucas Esquivel foi expulso no jogo, já é desfalque contra o Vasco no final de semana. O Viveiros, que é o artilheiro do campeonato, o Viveiro é o artilheiro do Atlético Paranaense, também levou um cartão, está fora. E também o Benavides, né? O lateral direito também, cara, levou cartão e está fora. Então, 3 desfalques. O Atlético Paranaense, que vai ser o primeiro, vai ser o outro jogo no final de semana contra o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense vai entrar com 3 desfalques contra o Vasco semana que vem. O Vasco vai jogar em casa e tem essa vantagem, galera. Se o Vasco ganhar hoje, que vai do Flamengo, o Vasco ganhando do Flamengo hoje, vai pegar o elevador para a 7ª posição, vai pegar o Atlético Paranaense desfalcado, né, domingo que vem em São Januário, e aí, galera, dá para ganhar e ficar ali numa 5ª colocação, uma 6ª, brigar ali sempre na parte alta da tabela, galera. O Vasco precisa ganhar, vamos para cima. O Vasco é para quem acredita. Eu acredito. Hoje, vitória do Vasco para acabar com essa galera, com essa coisa de o Vasco sempre perder aí pro Flamengo. O Vasco tá com 3 anos que não ganha do Flamengo, né? E, cara, acabar com essa sina aí do Vasco não ganhar aí, e receber chacotas aí dos flamenguistas aí, cara. Já tem gente dizendo que já sabe até o resultado. Mas é por isso que o Vasco tem que entrar com garra hoje, com vontade em campo, e dar uma sapatada aí na mulambada no Flamengo, galera. Galera, por enquanto é só, né? Peço mais uma vez a sua ajuda, deixe seu like, galera, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil, galera. Vascaíno, ajuda Vascaíno, galera. Um bom domingo para vocês e um bom jogo, galera. Tchau.